Vamos voltar para o multiverso do MCU da Marvel. Agora falar sobre um novo grupo que surgiu este ano, os Thunderbolts. Mas antes de entrarmos mais a fundo novamente no universo da MCU, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Thunderbolts chegou ao cinema, se eu não me engano, gente, no começo de 2025 e vai nos levar a acompanhar a seguinte história. Nós temos os personagens, que é a Helena, que é uma das viúvas negras, o John Walker, que é o agente americano, o Capitão Vermelho, que é o pai da Helena, vamos assim dizer, a Fantasma, que foi uma das vilãs do Homem-Formiga, e o Buck. Esses 5 integrantes, o melhor jeito de se dizer, vão acabar formando um grupo para combater um vilão que era para ser um super-herói, porém não saiu do jeito correto, que é o Sentinela. E a partir daí, novamente, nós vamos entrar nesse mundo do MCU. Gente, quem conhece os HQs da Marvel tem um conhecimento muito maior do que eu. Como eu já disse para vocês nos outros vídeos que eu falo sobre o universo da Marvel, eu só tenho um conhecimento sobre os filmes que é nos apresentados. E sinceramente, novamente, eu vou dizer mais uma vez, como eu já falei em outros vídeos sobre esse universo. Desde o final dos Vingadores, a Marvel anda trazendo muitos filmes decepcionantes. Não são todos, mas a maioria desse mundo do MCU decepcionam bastante. E Thunderbolts não é diferente. Apesar de que eu vi algumas pessoas dizendo que Thunderbolts trouxe uma ideia um pouco melhor, eu não acho. Porque assim, gente, pra vocês entenderem sobre o Thunderbolts, vocês terão de pelo menos ter assistido o filme da Viúva Negra, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia de quem é a Helena, a série do Gavião Arqueiro, o filme que surgiu, o novo Capitão América, que eu acho na verdade é aquele Capitão América e o Soldado Invernal, que daí vai interligar uma história com a outra, pra vocês então entrarem finalmente nessa história de Thunderbolts, porque senão você não vai entender. Fora também que você precisa ter assistido esse último Capitão América, porque há menções dele neste filme. Então, num ponto nós não podemos questionar, porque realmente eles meio que conseguiram interligar. Mas novamente eu vou ter que dizer, mais uma vez foi um filme entregue que ficou extremamente perdido, extremamente confuso. Porque assim, gente, quem conhece o universo do MCU entende toda essa ideia do Thunderbolts, daí do Hulk vermelho, do Soldado Invernal, o novo Capitão América, da Viúva Negra, do Gavião Arqueiro, toda essa questão tem uma ideia mais clara. Porém, se você é uma pessoa que não entende, ou melhor, uma pessoa leiga, como é o meu caso, fica uma história realmente confusa. Porque nós começamos a acompanhar o personagem da Helena, que é a irmã da nossa Viúva Negra, que fazia parte dos Vingadores. E vou ser bem sincera, gente, se não fosse pela minha mãe dizer quem era o personagem, eu não tinha nem ideia de onde ela tinha surgido. Por mais que eu tenha visto todas essas questões desses filmes e séries que eu comentei com vocês. Mas é realmente um personagem que não foi marcante, na minha opinião. Então já ficou uma coisa a questão. Já nos traz ela e você já fica naquela questão que ela está fazendo uma missão e daí de repente está explodindo um prédio e você fica se perguntando quem é ela. Simplesmente isso. Aí depois surge outros personagens, que é o caso do John Walker, que é o agente americano, que esse é um dos únicos que eu consegui gravar, e a Fantasma também. Então são dois personagens que realmente eles são importantes na história, pra você ter uma ideia melhor sobre tudo que vai desenvolver. Mas se você não tem pelo menos esse conhecimento de ter assistido as outras histórias do Homem-Formiga, do Capitão América, da Viúva Negra, você não tem um conhecimento sobre a história e acaba se tornando extremamente perdido. Porque, na minha opinião, além de ter essa questão de catar personagens que não tinham foco, melhor jeito de se dizer, são histórias contadas muito
muito rápido. Então, no final, é nos entregue, vamos dizer assim, várias histórias que acabam se misturando, vamos juntar, fazer uma grande bola e entregar ao público. Ah, Nathalie, mas eu assisti Thunderbolts, não é tanto assim. Sinceramente, gente, eu acho que é, porque realmente foram personagens que não deram tanto foco e realmente, se você não tem aquela questão de ser um grande fã, como é o caso, que minha mãe que é muito fã de Marvel, você não vai ligar, nossa, aquele personagem é irmã daquele outro personagem que fazia parte dos Vingadores. Então eu acho que faltou isso em Thunderbolts, na minha opinião. Eu acho que a história ainda se torna um pouco mais confusa, no meu ponto de vista, com o surgimento desse personagem, o Sentinela. Pelo que dá a entender, esse Sentinela também é pra fazer parte dos Thunderbolts, mas é meio um personagem questionável, porque ele tem milhões de poderes e a pessoa que carrega esses poderes não consegue controlar. Então, assim, é um personagem que basicamente, que dá a entender, ele meio que fez parte daquele experimento mesmo, do mesmo que a Wanda fez, e que estavam tentando criar novamente super soldados, pessoas super poderosas. E o cara tem uma porrada de poder, é uma coisa extremamente questionável, na minha opinião, como se quiserem juntar o poder de todos os super-heróis nele pra fazer, o cara é o fodão. Claro, deve existir com certeza isso no HQ, não tô questionando isso, mas é muito forçado na minha opinião. Aí que é mais questionável, gente, porque ele é o vilão da história. Ah, Nathalie, você tá me dando spoiler. Desculpa, gente, mas eu tenho que dar esse spoiler. Ele é um vilão. Gente, eu acho que só colocaram mais esse personagem, primeiro porque ele deve fazer mesmo parte desse grupo dos Thunderbolts, e segundo porque precisavam dar vamos dizer assim, um começo do surgimento dos Thunderbolts, porque não tem outra história, outra questão, outra explicação, já que o vilão é muito fraco, gente. É horrível o vilão. O melhor jeito de dizer isso é muito ruim o vilão, o que é para dar um desenvolvimento maior no nosso grupo dos Thunderbolts. Aí também nós temos a questão da parte cômica. Eu já falei em alguns outros vídeos para vocês sobre essa parte cômica da Marvel. Eles tentam ser engraçados e às vezes forçam demais, tá? A gente sabe que todo filme da Marvel tem sim aquela parte cômica, aquela parte divertida, engraçada, mas chega um limite que parece que estão mais forçando. E o personagem cômico, que é pra quebrar todo aquele gelo, é justamente o personagem do Guardião Vermelho, que seria o pai da Yelena. Porque assim, é um personagem que foi um super-herói há muitos anos, na época da União Soviética, que estava fora do trabalho e queria voltar a ser um super-herói e viu essa oportunidade. E na minha opinião, gente, esse personagem, desculpa, quem vai entender a referência do que eu estou falando, o nome do personagem, que realmente é muito antigo, que é muito da minha época, dos anos 90 pra trás. Ele lembra muito o personagem do Capitão Caverna. Nossa, Nathalie, como assim? O Guardião Vermelho, na maioria das vezes, quando ele ia fazer alguma coisa, ele berrava demais. E era exatamente isso que me lembrava. O Capitão Caverna, de quando eles iam fazer alguma coisa, ele gritava, Capitão Caverna! Então é basicamente isso. Ele me lembrou muito esse personagem, gente, porque ele nem tem, na verdade, um foco tão grande. O personagem que tem o maior foco nessa história, na minha opinião, depois do Sentinela, é a Yelena, porque eu acho que ela vai ter uma aparição maior na história do que os outros, apesar de que finaliza no final do filme que os Thunderbolts e o Sentinela irão voltar. Eu não sei se vão voltar mesmo, tá, gente? Porque eu acho que não tem sucesso. Todos os filmes, como eu disse, da Marvel, desde que acabou os Avengers, muitos deles foram realmente um fracasso, não trouxeram aquela expectativa que os fãs, principalmente desse universo, estavam esperando, e deixa a desejar. Na minha opinião, de 0 a 5, eu vou dar um 3 pra esse filme. Porque eu tô sendo legal. Por que, Nathalie, um 3? Eu não sei nem explicar por que eu tô dando um 3 pra esse filme. Porque ele tem um roteiro fraco, um desenvolvimento de personagens fracos que não conseguem te atrair, não conseguem ter aquele, meu Deus, que coisa boa. Nem o personagem do Buck, que realmente foi um destaque na série do Capitão América, na questão dos Vingadores, toda essa parte, ele realmente parece como se fosse um personagem extremamente apagado, que não tem
aparece desenvolvimento nenhum, que o cara não sabe mais como ser um super-herói, o melhor jeito de se dizer é isso, entende? E os outros personagens, que não existe um desenvolvimento deles. Você entende a história deles porque você já viu eles em outras histórias de outros personagens, mas que não tem um ganho nenhum. Na minha opinião, eu não daria uma chance de que vai ter uma continuação esse Thunderbolts, porque, como eu disse, os personagens são extremamente fracos. Desculpa se você é fã desse universo, mas assim, por uma ideia de que eles estão a todo instante tentando fazer um novo grupo de super-heróis que supere os Avengers, é difícil, porque nunca é entregue uma coisa boa pra gente. Sempre deixa faltou isso. O melhor jeito que eu posso dizer, o melhor jeito de se explicar é isso. Faltou alguma coisa de se tornar algo fantástico, espetacular, que vai te fazer, curte esse grupo. Esse grupo vai conseguir vai se igualar aos Avengers. Sinceramente, eu não sei como é o HQ. Talvez o HQ seja melhor. Talvez o HQ realmente, os personagens tenham um modo de se igualar aos Avengers bem mais do que o filme nos entregou. Se você ainda não assistiu Thunderbolts, já tá liberado na Disney, lançou no final de agosto, tá, gente? E o que eu posso dizer, como eu sempre falo em todos os vídeos, assistam e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Thunderbolts, o que você achou? Ficou muito parecido com a HQ ou não? Nathalie realmente deixou a desejar, eu esperava mais. Os personagens têm um foco muito melhor no HQ. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima.